Bem, então, como eu costumo começar sempre, quero primeiro desejar uma boa sexta-feira, um bom sábado, aos nossos irmãos e irmãs que estão ligados a este programa através do Zoom. E queria começar, como eu faço sempre, por um sumário daquilo que nós vamos falar hoje. Hoje vamos falar sobre um despertamento religioso que tinha sido profetizado. Vamos falar de alguns elementos que se destacaram no século XIX, neste grande movimento religioso de despertar espiritual, que foi o movimento do Segundo Advento na Europa. Vamos falar assim de Joseph Wolff, quem ele foi, o que é que ele fez, de Manuel Lacunza, também muito importante neste movimento, um católico, por sinal. Depois de François Gosselin, da Igreja Reformada Suíça. Falaremos ainda das crenças pregadoras na Escandinávia, um fenómeno extraordinário e miraculoso que aconteceu durante este período de tempo que vamos estudar hoje. E depois vamos voltar a William Miller, na América do Norte, ele e o seu movimento do Advento nos Estados Unidos da América. Vamos começar então pelo princípio, um despertamento religioso profetizado. De facto, está perdido na profecia do primeiro anjo, de Apocalipse 14, versículos 6 a 7, o surgimento de um grande despertamento religioso baseado na proclamação da segunda vinda de Jesus em breve. A profecia diz o seguinte, eu vou ler o texto, ele está, como eu disse, em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, e diz assim, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Esta profecia é muito importante, porque ela fala-nos de um anjo, na verdade um anjo que faz parte de um conjunto de 3 anjos. Angelos, em grego, quer dizer mensageiro. E este anjo não é necessariamente um anjo celestial, um anjo daqueles que nós costumamos ver agindo nos livros proféticos de Daniel e de Apocalipse, mas é um movimento humano de mensageiros. É um grande movimento humano que tem a tarefa de levar o Evangelho eterno a todo o mundo, proclamá-lo em todo o mundo, a toda a nação e tribo e língua e povo, e anunciar também que chegou, convidar todos a darem glória a Deus e adorá-lo, o Deus Criador, porque chegou a hora do juízo de Deus. E somos chamados a adorar precisamente o Criador, porque Ele é digno dessa adoração. Ora, a mensagem do primeiro anjo aplica-se, portanto, ao movimento humano de extensão mundial. Esta mensagem elucida sobre o tempo em que este movimento deveria surgir e desenvolver-se. Anuncia o início do juízo. Esta mensagem podia ser proclamada apenas nos últimos dias da história da Terra, pois apenas então seria verdade que a hora do juízo chegou, como o anjo, o primeiro anjo de Apocalipse 14, anuncia. As profecias apresentam uma sucessão de eventos que conduzem até ao início do juízo. Isto é especialmente verdade no livro de Daniel. Mas a parte da profecia de Daniel relacionada com os últimos dias estava selada até ao tempo do fim, como nos diz Daniel 12, versículo 4. Só quando se chegasse ao tempo do fim é que podia ser proclamada uma mensagem sobre o juízo, baseada no cumprimento das profecias de Daniel. De facto, quando chegasse o tempo do fim, segundo Daniel, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. É o que nos diz Daniel 12, versículo 4. Este correr de uma parte para a outra e a multiplicação da ciência tem a ver com o aumento do estudo do livro de Daniel. A ciência aqui não é tanto a ciência tecnológica que nós vivemos no mundo ocidental do século XXI, mas é mais a ciência, o conhecimento sobre a interpretação verdadeira do livro de Daniel. O apóstolo Paulo avisou que a Igreja Apostólica não deveria esperar a vinda de Cristo no seu tempo, pois antes disso devia ser revelado aquilo a que ele chama o homem do pecado, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Este homem do pecado representa o papado, como creram os reformadores, todos eles, desde o século XVI. E nós sabemos que a duração da supremacia do papado deveria prosseguir, segundo a profecia de Daniel e do Apocalipse, por 1260 anos, começando no ano 538 da nossa era, com a derrota dos ostrogodos em Itália
às mãos das forças que apoiavam o papado, e terminando em 1798, com o general francês Louis Berthier a prender o Papa Pio VI e a levá-lo para o exílio, infligindo assim a ferida mortal na besta de que fala Apocalipse 13. Portanto, a segunda vinda não poderia ocorrer antes de 1798. E a mensagem da segunda vinda, ou seja, antes do fim dos 1260 anos de Apocalipse de Daniel, e a mensagem da segunda vinda deveria começar a soar na Igreja a partir dessa data, que marca o início do tempo do fim, segundo a Bíblia. Uma ampla proclamação da segunda vinda nunca tinha sido realizada no passado da história da Igreja, nem por Paulo, nem pelos reformadores. Mas desde 1798, o livro de Daniel foi deschelado e aberto, pelo que o conhecimento das profecias aumentou e muitos começaram a proclamar mensagem de juízo que se aproximava. Tal como acontecera com a reforma do século XVI, o movimento de proclamação do Evangelho e do Advento apareceu em diferentes países da cristandade ao mesmo tempo. Tanto na Europa como na América, homens de fé foram levados a estudar as profecias e descobriram provas convincentes de que tínhamos entrado no tempo do fim e de que o regresso de Cristo estava próximo. Desde o início do século XIX, desenvolveu-se no continente europeu e na Grã-Bretanha um movimento interconfessional que, a partir do estudo das profecias de Daniel e do Apocalipse, anunciava a boa nova da breve segunda vinda de Cristo e da iminência do juízo final. Este movimento ficou conhecido como o movimento do Segundo Advento. Em Inglaterra, o movimento do Segundo Advento envolveu, a partir de 1826, mais de 700 pregadores anglicanos e muitas centenas de outros ministros do Evangelho de diferentes denominações. Entre os pregadores ingleses destacaram-se Edward Irving, Joseph Wolff, Henry Drummond e William Cunningham. Na Escócia destacou-se Horace Bonar. Embora em menor escala, o movimento do Segundo Advento abrangeu países como a Alemanha, onde se distinguiram Leonard Kleber e Johann Lutz, ou como a Suíça, onde se destacou François Gosselin. Na Suécia deu-se o fenómeno das crenças pregadoras, como Ove Bokvist e Erik Valbom. Grande parte dos teólogos e ministros do Evangelho envolvidos neste amplo movimento internacional e interconfessional acreditava que a profecia das 2300 tardes e manhãs de Daniel 8:14, de que nós já falámos aqui neste programa, apontava para o regresso de Jesus, ou para eventos que preludiavam esse regresso, e que essa profecia importante das 2300 tardes e manhãs terminaria entre 1843 e 1847. Como eu já referi, um dos pregadores que mais se destacaram no movimento do Segundo Advento foi o Dr. Joseph Wolff, que nasceu em 1795 e morreu em 1862. Em 1821, ele começou a proclamar a breve segunda vinda de Jesus. Wolff nasceu na Alemanha, num lar judeu. O seu pai era rabino. Mas desde muito cedo que Joseph Wolff se convenceu que o cristianismo era a religião verdadeira. Em pequeno, ele chegou a perguntar ao pai quem era Jesus. E aos 7 anos foi-lhe indicado por um cristão idoso a profecia de Isaías 53, como aplicando-se a Jesus enquanto Messias de Israel. O Wolff vai para casa e pergunta ao pai sobre a profecia de Isaías 53 e recebe como resposta um silêncio sepulcral. Estas experiências apenas aumentaram o desejo do Wolff de saber mais sobre Cristo e o cristianismo. Assim ele sai de casa aos 11 anos para poder seguir livremente as suas opções religiosas. Manteve a vida a ensinar hebreu e aproveita para estudar. Em 1812 é batizado na Igreja Católica e propõe-se estudar para ser missionário para os judeus. Estuda no Collegio di Propaganda, em Roma. A sua posição isenta e o seu pedido de reformas na Igreja valem-lhe a expulsão. Mas ele não se submete às cadeias do romanismo. Depois de se dirigir para a Inglaterra,
converte-se ao anglicanismo e adere à Igreja Anglicana. Depois de 2 anos de estudo, parte para o Oriente em missão no ano de 1821. Irá passar pelo Egito, pela Palestina, pela Síria, pela Mesopotâmia, pela Pérsia, pela Geórgia e pela Crimeia. Regressa à Inglaterra em 1826. Joseph Wolff acreditava que a segunda vinda de Cristo estava próxima e a sua interpretação dos períodos proféticos colocava esse evento por volta de 1847. Ele proclamava nas suas viagens missionárias não apenas que Jesus era o Messias, mas também que ele regressaria em breve a esta terra. Em 1828, Wolff partiu em busca das tribos perdidas de Israel. Viajou pela Anatólia, pela Arménia, pelo Turcomenistão, pelo Afeganistão, pela Índia e pelo Egito. Em 1836 voltou a partir em missão, dirigindo-se desta vez à Etiópia e ao Iêmen. Um livro chamado Sira, dos árabes do Iêmen, anunciava a segunda vinda de Cristo para 1840, como o Mahdi. Ele também visitou, Wolff também aproveitou para visitar os recabitas que existiam no Iêmen. Em 1837, Wolff fez um périplo pelos Estados Unidos da América, falando no Congresso, e em 1843 ele voltou a Bukhara, no Iêmen. Ou seja, resumindo, Joseph Wolff viajou por países bárbaros sem proteção de qualquer autoridade europeia, suportando fadigas e perigos. Foi espancado, passou fome, foi vendido como escravo e 3 vezes condenado à morte. Foi expoliado por ladrões e quase morreu de sede. Quando o avisavam de que corria risco de vida ao ir desarmado para o meio de tribos hostis, ele declarava que ia armado com a oração, o zelo por Cristo e a confiança na sua ajuda. Além disso, dizia ele, tenho no meu coração amor por Deus e pelo meu próximo e levo a Bíblia na minha mão. Foi assim que Joseph Wolff levou a mensagem da segunda vinda de Cristo a uma grande parte do Oriente. Ele distribuiu a palavra de Deus em várias línguas entre judeus, turcos, árabes, persas e hindus e em muitas outras etnias. Outro estudioso cuja reflexão sobre as profecias teve impacto no movimento do segundo advento da primeira metade do século XIX na Europa foi Manuel Lacunza, que nasceu em 1731 e morreu em 1801. Ele nasceu no Chile e tornou-se jesuíta em 1747, sendo ordenado sacerdote em 1766. Um ano depois, o rei Carlos III de Espanha ordenou a expulsão dos jesuítas de todos os domínios do seu reino e Lacunza teve de deixar o Chile e exilar-se em Imola, na Itália Central. Desde esta data, Lacunza dedicou-se ao estudo dos padres da Igreja e das profecias bíblicas. A partir de 1779, vai consagrar-se integralmente à compreensão das profecias. Em 1790, ele completou os 3 volumes da sua principal obra, A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Era este o título, que ele assinou não com o seu nome, mas com o pseudónimo Rabi Yohan Josafat Ben Ezra, para não ser perturbado pela Inquisição. Ele não conseguiu imprimir o seu livro, mas este circulou em forma manuscrita pela Espanha e pela América do Sul. Lacunza morreu em Itália, em 1801. Já não testemunhou a publicação póstuma da sua obra em Cádiz, Espanha, em 1810. Depois desta primeira edição, houve outras. Em 1816, a obra foi impressa em Inglaterra, mas em língua espanhola. Outras edições apareceram no México, em França e novamente em Inglaterra, sempre em espanhol. É em 1827 que a obra é traduzida para inglês por Edward Irving, o destacado estudioso britânico das profecias, que aprendeu espanhol apenas para poder traduzir esta obra, tal era a sua importância. A obra de Lacunza encontra então uma grande difusão e foi muito influente no desenrolar do movimento do segundo advento em Inglaterra. Mas como eu disse no início do programa, o movimento do segundo advento também foi sentido em França e na Suíça.
François Gaussen, nascido em 1790 e morto em 1863, foi um pastor e teólogo protestante suíço que pregou com poder a mensagem da breve segunda vinda de Cristo. Embora tivesse inicialmente adotado o racionalismo estéril que se fazia sentir por toda a parte na Igreja no final do século XIX, no final do século XVIII e no princípio do século XIX, Gaussen adere completamente à fé bíblica ao estudar as profecias. Depois de ter lido a obra História Antiga de Roland, a atenção de Gaussen é atraída para o segundo capítulo de Daniel. Ele ficou surpreendido e impressionado com a maravilhosa precisão do cumprimento histórico da profecia. Como nós sabemos, Daniel 2 fala de um sonho de Nabucodonosor, em que Nabucodonosor viu no seu sonho uma estátua de metal com a cabeça de ouro, com os braços e o peito de prata, com a barriga e as coxas de bronze, com as pernas de ferro e com os pés mistura de cerâmica com ferro. E essa estátua é destruída por uma pedra que é solta sem mão de uma montanha, que esmiuça e que depois se torna numa grande montanha ela mesma. E esta estátua significava a história do mundo até à segunda vinda de Jesus. A cabeça de ouro representava o Império Neobabilónico, os ombros, o peito e os braços de prata representavam o Império Medo-Persa, a barriga de bronze e as coxas de bronze representavam o Império Grego-Macedónio, as pernas de ferro representavam o Império Romano e os pés de cerâmica e de ferro representavam a Europa das Nações depois da queda do Império Romano, que duraria até à segunda vinda de Cristo, representada pela pedra que é solta de uma montanha e que bate nos pés da estátua, a destrói e a esmiuça completamente, crescendo até se tornar uma montanha também, ou seja, o reino, implantando o reino messiânico nesta terra. Esta era a profecia de Daniel 2 e a sua explicação. Ora, Gaussen encontrou na profecia de Daniel 2 um testemunho poderoso sobre a inspiração divina das Escrituras. Pois quem outra pessoa poderia acertar na história futura da humanidade, desde o ano 600 a.C. até à segunda vinda de Jesus, porque ainda estamos a viver no tempo dos pés de cerâmica e de ferro. Estamos a viver no tempo da Europa dividida. Portanto, para Gaussen esta profecia era muito importante. Ele começou então a estudar a fundo as profecias de Daniel e do Apocalipse. Ao prosseguir este estudo, ele chegou à conclusão que o segundo advento de Cristo estava próximo. Gaussen decidiu proclamar a mensagem das profecias, mas deparou-se com o obstáculo da crença popular de que as profecias não podiam ser entendidas. Assim, ele adotou uma estratégia singular. Começou a ensinar às crianças as profecias. Rapidamente as crianças estavam a comunicar aos pais o que estavam a aprender. E em breve Gaussen tinha as galerias da sua igreja cheia de adultos interessados em saber mais sobre as profecias. Encorajado com o seu êxito, Gaussen publicou as suas lições de modo a promover o estudo dos livros proféticos nas igrejas protestantes de língua francesa. Embora se tenha tornado um dos mais distintos e amados pregadores de língua francesa, em 1830, Gaussen foi suspenso do Ministério Pastoral da Igreja Reformada da Suíça, por ter posto de parte o catecismo da Igreja marcado pelo racionalismo da época e ter usado apenas a Bíblia como manual de instrução da juventude. Gaussen será obrigado a deixar a comunhão da Igreja Reformada e toma parte na formação de uma sociedade evangélica e na instituição de um seminário evangélico onde virá a ser professor. Entretanto, a sua obra sobre as profecias de Daniel suscitava cada vez mais interesse na Suíça e na França. Enquanto professor do Seminário Evangélico Livre, ele continuou a exercer a sua influência durante muitos anos, chamando a atenção de muitos para a profecia que mostrava que o segundo advento de Cristo estava próximo. Gaussen terminou a sua carreira terrestre em 18 de junho de 1863, data da sua morte, tendo desempenhado um papel importante no movimento europeu do segundo advento.
Eu falei no início deste programa sobre as crenças pregadoras da Escandinávia. De facto, na Escandinávia, a mensagem do segundo advento foi também pregada e foi aceso um amplo debate e um amplo interesse nas profecias. Muitos foram levados a procurar estabelecer mais solidamente uma relação de fé com Deus, mas o clero da Igreja Luterana Oficial opôs-se ao movimento e lançou mesmo na prisão alguns dos pregadores do Advento. Em muitos lugares onde os pregadores do Advento tinham sido silenciados, Deus fez com que a mensagem fosse miraculosamente pregada através de crianças pequenas. Dado que elas eram menores, não podiam ser presas ou julgadas, pelo que lhes foi permitido falar sem serem molestadas. Estas crianças pregadoras proclamaram a mensagem da breve vinda de Jesus. Algumas delas não tinham mais do que 6 anos. A vida delas testemunhava que procuravam estar em harmonia com a palavra de Deus. Quando não estavam a pregar, elas mostravam ter a inteligência e a capacidade de crianças normais. No entanto, quando pregavam, e pregavam para largas audiências, era evidente que eram guiadas por uma influência divina. O tom do seu discurso e o comportamento mudavam, e elas davam com solene poder o aviso de que se aproximava o juízo final, empregando mesmo as palavras da Escritura que diz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Em Apocalipse 14:7, como nós começámos por ler no início deste programa. As pessoas ouviam a mensagem das crianças pregadoras com temor e tremor. O Espírito de Deus falava-lhes ao coração. Muitos eram levados a pesquisar as Escrituras com novo e mais profundo interesse. O reavivamento e a reforma suscitado pelas crenças pregadoras era tão evidente que mesmo os ministros da Igreja do Estado eram levados a reconhecer que a mão de Deus estava por detrás do movimento do segundo advento na Escandinávia. Entretanto, como já referimos no nosso programa anterior, há 2 programas atrás, nomeadamente o programa que se intitulou Um Reformador Americano, coube a William Miller e aos seus colaboradores pregar a mensagem do segundo advento nos Estados Unidos da América. Na verdade, este país tornou-se o centro do grande movimento do advento. Foi ali que a profecia do primeiro anjo de Apocalipse 14, que eu li no início do programa, teve o seu cumprimento mais direto. Os escritos de Miller e dos seus associados foram levados a terras distantes. Onde quer que houvesse um missionário cristão, foram enviadas publicações milleritas com as boas novas do regresso de Cristo em 1844. O testemunho das profecias que pareciam apontar para a vinda de Cristo na primavera de 1844 tomou posse da mente do povo americano. A mensagem propagou-se na América de estado em estado. Cerca de 100 mil pessoas aderiram ao movimento numa população de 5 ou 6 milhões de habitantes. 2 mil ministros do Evangelho juntaram-se a Miller. Muitos outros, oriundos de várias profissões, contribuíram para a pregação da mensagem. Por toda a parte foi ouvida a solene mensagem e esta movia o coração do povo. O testemunho simples e direto das Escrituras, acompanhado pelo poder do Espírito Santo, suscitava tal convicção que poucos eram os cristãos sinceros que não atendiam o chamado ao arrependimento. Os pecadores buscavam saber como podiam preparar-se para o glorioso evento do regresso de Cristo. Pessoas de todas as classes afluíam às reuniões adventistas. Ricos e pobres queriam ouvir por si mesmos o que a Bíblia tinha a dizer sobre a doutrina do segundo advento. A proclamação de um tempo definido para o regresso de Cristo, 1854, suscitou grande oposição de muitas classes de pessoas, desde o ministro no púlpito até ao libertino mais empedernido. Ninguém sabe o dia ou a hora, era o argumento apresentado pelos que recusavam a mensagem millerita. O texto que eles invocavam encontrava-se em Mateus 24:36 e dizia: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. No entanto, uma explicação clara e harmoniosa deste texto foi dada pelos milleritas. Aquelas palavras tinham sido ditas por Jesus no seu sermão escatológico. Jesus ensinava aí os sinais da sua segunda vinda e diz: quando vires todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Mateus 24:33. Jesus estava-se a referir aqui ao Messias que viria, a ele mesmo, na sua segunda vinda.
Esta afirmação mostra que, embora não possamos saber o dia e a hora da segunda vinda, devemos saber pelos sinais proféticos quando é que ela está próxima, mesmo muito próxima. E por isso somos ensinados a vigiar em Mateus 24, versículos 42 e 46. Se devemos vigiar é porque devemos estar atentos aos sinais que marcarão a aproximação da segunda vinda de Cristo. E esta era precisamente a posição dos mileritas. Assim, as Escrituras não dão licença aos homens para permanecerem em ignorância sobre a proximidade da segunda vinda. O que é certo é que os mais humildes e mais devotos em todas as igrejas cristãs da América foram os primeiros a aceitarem a mensagem milerita. Muitos foram perseguidos por causa disto pelos outros cristãos que não aceitavam o aviso de Miller. Não foram poucos os que foram excomungados das suas igrejas, excluídos da comunhão, apenas por crerem no breve regresso de Cristo. Assim, na primavera de 1854, dezenas de milhares aguardavam solenemente Cristo. Os crentes tinham-se preparado, muitos tinham-se despedido dos seus trabalhos para poderem preparar-se melhor para o evento da vinda de Cristo. Outros que resolveram pagar todas as suas dívidas. Outros ainda fecharam os seus negócios com antecedência para estarem preparados. Enfim, todos os que aguardavam Cristo dedicaram tempo à sua preparação espiritual. No entanto, Deus pretendia testar o seu povo. Tinha sido cometido um erro no cálculo do período profético. Ou seja, Miller tinha calculado para a primavera de 1854 o término das 2.300 tardes e manhãs, anunciado em Daniel 8,14, mas esse cálculo estava errado. Na verdade, o término era o outono e não a primavera de 1854. Portanto, tinha sido cometido um erro no cálculo do período profético. E os adventistas não tinham percebido o erro, nem tinha sido descoberto pelos mais doutos dos seus opositores. Assim, a primavera de 1854 passou e Cristo não voltou. Aqueles que aguardavam o Salvador com fé e amor sinceros foram amargamente desapontados. No entanto, os propósitos de Deus estavam a ser realizados. Ele estava a testar o coração daqueles que professavam estar aguardando a vinda de Cristo. Havia entre os mileritas muitos que tinham sido motivados apenas pelo medo. A sua profissão de fé não tinha transformado o seu coração e a sua vida. Quando o esperado evento não ocorreu, quando a vinda de Cristo não aconteceu, estas pessoas declararam que não tinham sido desapontadas, pois na realidade nunca tinham acreditado que Cristo voltaria na primavera de 1844. Estes estiveram entre os primeiros a ridicularizar os verdadeiros crentes. Mas na verdade a história diz-nos que o movimento milerita não terminou com o desapontamento da primavera de 1844. Por isso nós vamos continuar a acompanhar o desenrolar do movimento para percebermos qual foi a sua contribuição na história do cristianismo. Para a semana iremos continuar a estudar este tema, mas estudando mais de perto o movimento milerita e a sua continuação após a primavera de 1854. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, estão todos convidados para a semana para assistirem a este programa.